Então, só para quem não sabe ainda, para quem é a primeira vez que está aqui, o Support Academy é uma iniciativa que foi desenvolvida pelos expertos da Microsoft com o fim de estarmos transmitindo para os clientes e para os parceiros umas funcionalidades mais avançadas e cobrindo alguns tópicos específicos do Office 365 para clientes e parceiros. Então, a gente tem feito vários Support Academies já e está tendo um bom retorno. Então, hoje, deixa eu mudar o slide aqui. Então, hoje eu vou estar falando de RBAC, Role Based Access Control, como que vocês podem fazer a customização do RBAC, e a gente vai estar revendo alguns cenários, algumas demonstrações que eu preparei. A sessão anterior foi apresentada pelo Caio César, o nosso Technical Advisor. Ele falou sobre MX Updates, que foi bem interessante também, é um requerimento necessário para o nosso produto. E então vamos seguir adiante aí na apresentação de hoje. RBAC and Management Role Assignment Policy. Só para deixar vocês saberem, eu deixei vários dos nomes em inglês, porque são, na verdade, o que a gente usa diariamente. Então, os nomes, a maioria deles são em inglês, porém eu coloquei a tradução no português também no decorrer da sessão, vocês vão ver, mas também mantive o inglês. Então, hoje nós vamos falar de RBAC, também conhecido, que é o Role Based Access Control, e Management Role Assignment Policy. Isso é uma das funções, só que é mais interessante, que é a que a gente vai definir, mas vocês vão entender um pouco mais a fundo adiante. Os objetivos dessa sessão de hoje seria compreendendo Role Based Access Control, compreendendo Management Role Assignment Policies, compreendendo Management Role Assignments, compreendendo Management Roles, compreendendo Management Role Scopes e entraremos nos Live Demos. Então vamos começar compreendendo Role Based Access Control. O Role Based Access Control, também conhecido como RBAC, é um modelo de permissões usado pelo Exchange Server 2013 e o Exchange Online também no back-end. O RBAC permite controlar em níveis amplos e granulares o que administradores e usuários finais podem fazer. O RBAC também permite alinhar mais estreitamente as funções atribuídas a usuários e administradores às funções reais que estes possuem dentro da organização. O que isso significa o RBAC ele é dividido realmente em duas partes. Ele tem a parte de gerenciamento de permissões dos administradores em si e dos usuários finais. Tanto que os administradores têm acesso a fazer mudanças, alterações a níveis de organização e usuários mais funções em seus próprios mailbox e grupos de distribuição. Então, por isso que é dividido em duas formas, em duas áreas. Então, ele consegue fazer com que você mais granularmente consiga assinar as permissões exatas de que esse usuário final ou esse administrador precise para fazer o seu trabalho. Dentro da função que ele tem dentro da empresa, você pode granular um pouco mais o que especificamente ele pode fazer. O RBAC agora controla tanto tarefas administrativas que podem ser executadas, como a extensão a qual os usuários podem administrar suas próprias caixas de correio e grupo de distribuição, que foi o que eu acabei de falar. O RBAC possui duas formas principais para associar permissões a usuários em sua organização, dependendo do tipo de usuário: administrador ou usuário especialista, ou o usuário final. Grupos de função de gerenciamento, diretivos de atribuição de função de gerenciamento, e cada método associa usuários com as permissões de que precisam para executar suas tarefas. Foi também a forma que eu expliquei um pouco mais simples anteriormente. Usuário especialista, que eu notei aqui, eles seriam os administradores que não são administradores globais na empresa. Ou seja, um administrador, um helpdesk, um administrador somente de usuários,
Ele é considerado um usuário especialista, que ele tem poderes administrativos, porém não é o administrador global. Então, só para mencionar aqui para vocês. Para entendermos melhor a estrutura do RBAC, vamos entrar em detalhes em cada componente. Então, aqui eu coloquei os nomes em inglês e a tradução exatamente como é no portal do português. Então, a gente possui os Role Groups, que seria o grupo de funções. Um ou mais administradores podem ser membros de um grupo de funções. Eles também podem ser membros de mais de um grupo de funções. Então, por que um ou mais administradores? Porque Role Groups, ou grupo de funções, está, como eu havia falado, que ele é separado, ele está destinado somente a administradores e usuários especialistas. Então, não existem usuários finais, membros de Role Groups, certo? Ao grupo de funções é atribuído uma ou mais atribuições de função. Esses vinculam um grupo de funções a uma ou várias funções administrativas, que definem que tarefas podem ser executadas. As atribuições de funções podem conter escopos de gerenciamento que definem onde os usuários do grupo de funções podem executar as ações. Os escopos determinam onde os usuários de grupo de funções podem modificar a configuração. Então, isso a gente vai cobrir um pouquinho mais para frente, que são os escopos. Os escopos delimitam onde você pode fazer o que está definido para você fazer. Temos então Role Assignment Policies, que são diretivas de atribuição de função. Um ou mais usuários podem ser associados a uma diretiva de atribuição de função. Então, neste caso, é o oposto do Role Groups, né, que seriam para administradores, o Role Assignment Policy, que seria diretiva de atribuição de função, seria para usuários finais. A diretiva de atribuição de função é atribuída a uma ou mais atribuições de função. Estes vinculam a diretiva de atribuição de função a uma ou mais funções de usuário final. As funções de usuário final definem o que o usuário pode configurar em sua caixa de correio. E depois as atribuições de função entre as diretivas de atribuição de função têm escopos integrados que restringem o escopo de atribuição para a caixa de correio ou grupo de distribuição do usuário. Então, da mesma forma, temos também os escopos para definir onde podem fazer as alterações que lhe foram permitidas. E temos também o Direct Role Assignment, que é uma atribuição direta de função, que é um pouco mais avançado. Uma atribuição de função pode ser criada diretamente entre os usuários ou grupos de segurança, e uma ou mais funções. A função define quais tarefas o usuário ou o grupo pode executar. As atribuições de função podem conter escopos de gerenciamento que definem onde o usuário ou o grupo pode executar as ações, da mesma forma que os outros dois acima. Mas vocês vão entender tudo um pouquinho melhor mais para frente, principalmente na demonstração que eu vou estar fazendo. Que, como vocês podem ver, é apenas um quadro que vai mostrar para vocês todo o workflow, né, todo o cenário, todo o RBAC, como que ele funciona. Vocês também vão ver melhor na frente o que é cada definição, para que serve cada componente e etc. Porém, aqui nós temos administradores, que são no Role Groups, como eu havia mencionado antes, e temos os End Users, que são definidos através do Assignment Policy. Tudo isso é feito através do Role Assignments. O Role Assignments, eu gosto de chamar ele como um link. Tá? O Role Assignment, ele é praticamente um link entre a regra que você cria e o grupo que essa regra é aplicada. Então, tem que haver o Role Assignment para linkar o que você criou ao grupo que lhe é concebida a permissão. E também temos os Scopes, que vai definir não só como o contrário do Role Assignment, que define quem que vai ter essas permissões, o Scope vai definir onde quem tem as permissões podem aplicar as permissões. E essa parte do Role Entry,
vocês vão entender também melhor um pouco mais para frente, que seria, na verdade, os comandos, tá? Os comandos e parâmetros que poderiam ser rodados ou utilizados dentro das funções. Como tudo no back-end é feito através de comandos, por exemplo, ele faz essa delimitação através de comandos e parâmetros que são ou não são restritos a certos usuários ou certos administradores. Então é assim que a gente faz restringe ou deixa com que certas pessoas tenham certas funções. Então, aqui compreendendo o Role Assignment Policy. Uma diretiva de atribuição de função de gerenciamento é uma coleção de uma ou mais funções de gerenciamento de usuários finais, que permitem a esses usuários gerenciar suas próprias configurações de grupo de distribuição e caixa de correio do Microsoft Exchange Server 2013. As diretivas de atribuição de função, que são parte do modelo de permissões do RBAC, permitem controlar quais configurações do grupo de distribuição e caixa de correio específicas seus usuários finais poderão modificar. Grupos de usuários diferentes podem ter diretivas de atribuição de função especializadas para eles. Ou seja, você não tem que ter somente uma. Existe uma como padrão, como default, e você pode criar outras a fins de deixarem pessoas de grupos diferentes ou talvez de que tenham departamentos diferentes dentro da organização com permissões diferentes. Então, podem ser criadas várias diretivas de atribuição de função. Uma diretiva de atribuição de função padrão é aquela que é atribuída a uma caixa de correio quando a caixa de correio é criada ou movida para um servidor que executa o Exchange 2013. E uma diretiva de atribuição de função não foi fornecida como parâmetro Role Assignment Policy no comando let do new ou enable mailbox. O que isso significa? Que quando você cria uma diretiva de atribuição de função padrão, esta vai ser concebida ao mailbox quando ele é criado ou quando ele é ativado. Fora isso, se você não especificar qual é a diretiva de atribuição de função que você quer que o mailbox utilize, ele vai sempre usar a padrão. Então é apenas isso que eu estou mencionando aqui. O Exchange 2013 inclui uma diretiva de atribuição de função padrão que oferece aos usuários finais as permissões de uso mais comum. As permissões padrão podem ser alteradas na diretiva de atribuição de função padrão, adicionando funções de gerenciamento a ela ou removendo-as. Então, já vem com uma padrão, com as ações mais comuns que o usuário final pode fazer, como gerenciar os seus próprios grupos de distribuição, ter acesso a fazer encaminhamento de e-mails através do portal, todas as atribuições normais que um usuário final atualmente tem o poder de fazer, são definidas pela atribuição padrão. Então, a gente pode criar uma nova ou pode diretamente editar a padrão. O que eu não recomendo, para te falar a verdade, porque já que vamos fazer alterações, vocês vão também entender isso um pouco mais para frente, eu gosto de apenas copiar a função padrão e editar a cópia. Então, daí eu assino para os usuários. Por quê? Porque já foi feito vários estudos e todas as funções que um usuário normal deveria de ter estão incluídos já na diretiva padrão. Então, eu não aconselho editar a diretiva padrão e sim uma cópia dela. Você pode substituir a diretiva de atribuição de função padrão integrada pela sua própria diretiva de atribuição de função padrão. Ao fazer isso, as caixas de correio novas são atribuídas à diretiva de atribuição de função especificada por padrão, caso uma diretiva de atribuição de função não seja especificamente especificada explicitamente. Desculpa. Então, isso repetindo o que eu havia falado, se você não definir uma, ele vai sempre usar o padrão, e você pode criar uma nova e dizer que ela é padrão. Assim, todas as novas iriam pegar já esta padrão que você criou.
Quando você altera a diretiva de atribuição de função padrão, as caixas de correio atribuídas à diretiva de atribuição de função padrão não são atribuídas automaticamente à nova diretiva. O que isso significa? Quando você cria uma diretiva nova e você diz que essa nova é a padrão, as que já foram criadas antigamente, os mailbox que já existem com a padrão antigamente, não vão automaticamente ser alteradas para a diretiva nova. Somente as mailbox novas que forem criadas a partir de agora. Ou seja, se você realmente quiser alterar a padrão, quer dizer, criar uma nova, dizer que a nova é padrão, e quiser que todo mundo que já use a padrão atual, que tenha essa diretiva aplicada, então, na verdade, você não somente tem que alterar a sua para padrão, como você tem que ir em todos os mailbox já existentes e alterar qual é a diretiva que o mailbox está utilizando. Isso não vai ser feito automático para as mailbox já existentes. Então aqui nós temos novamente uma imagenzinha só para ter para entender um pouco melhor no visual. Então temos uma regra A com o scope definido, a regra B com o scope. Então essas duas regras, ela vai para o Role Assignment B e a A vai para o Role Assignment A. Os dois vão para o Role Assignment Policy, que é o que o usuário final usa. Ou seja, o usuário final usa sempre o Role Assignment Policy, que é essa folhinha na imagem, que pode conter uma ou mais regras. E o Role Assignment aqui é o link que eu havia mencionado para vocês. Sempre tem que ter o link. Vocês também vão entender um pouco melhor. Compreendendo Management Roles. Management Roles ou funções de gerenciamento são parte do modelo de permissões do ORBAC, usado no Exchange Server 2013. Lembrando, Management Roles já vai para o lado de administradores, não mais de usuários finais. As funções atuam como um agrupamento lógico de commandlets, que são comandos, que são combinados para fornecer acesso à exibição ou modificação da configuração de componentes do Exchange 2013, como caixa de correio, regras de transporte e destinatários. As funções de gerenciamento podem ser combinadas em agrupamentos maiores, denominados grupos de funções de gerenciamento e políticas de atribuição de função de gerenciamento, que permitem o gerenciamento de áreas de recurso e configurações de destinatários. Os grupos de funções e as diretivas de atribuição de função atribuem permissões a administradores e usuários finais, respectivamente. Aqui eu acabei misturando um pouco os dois, mas só para enfatizar, o Management Role, que seria as funções de gerenciamento, são baseadas somente para administradores. Agora, compreendendo o Management Role Assignments, que é o famoso link que eu gosto de me referir. Management Role Assignments, também chamado de controle de acesso baseado na função, é o vínculo entre uma função de gerenciamento e um destinatário de função. Destinatário de função seria o usuário final ou administrador. O parâmetro destinatário de função podem ser um grupo de função, uma diretiva de atribuição de função, um usuário ou um grupo de segurança. É preciso atribuir uma função a um destinatário de função para que ele tenha efeito. Ao alterar a atribuição de função, é provável que as suas ações sejam entre grupos de função e diretivas de atribuição de função. Ao adicionar, remover ou modificar atribuições de função desses destinatários de função, é possível controlar quais permissões são dadas aos seus administradores e usuários, o que é efetivamente ativa e desativa o gerenciamento de recursos relacionados. Que é aquilo que eu falei, que apenas modificando as funções você vai ativar ou desativar funções específicas de usuários ou administradores. Também convém atribuir funções diretamente a usuários ou grupos de segurança. Essa é uma tarefa mais avançada que permite definir em nível detalhado quais permissões seus usuários receberão. Embora ofereça mais flexibilidade, isso também aumenta a complexidade do seu modelo de permissões. Um exemplo, se um usuário mudar de emprego,
pode ser preciso reatribuir manualmente as funções atribuídas a este usuário para um outro usuário. É por isso que recomendamos que você use grupos de função e diretivos de atribuição de função para dar permissões aos seus usuários. Você pode atribuir as funções de um grupo de função ou diretivo de atribuição de função para então adicionar ou remover membros do grupo de função, ou alterar as diretivas de atribuição de função conforme a necessidade. Ou seja, basicamente o que eu estou tentando dizer aqui seria que você pode se dar as funções diretamente ao usuário ou administrador, porém é recomendável que seja feito um template e essa função é dada ao grupo, e daí o grupo pode conter ou não conter estes usuários. Fica mais fácil de gerenciar, mais simples e evita como mais trabalho e evita também o erro, né, de você assinar a função para o usuário errado ou esquecer de remover uma função, coisas desse tipo. Então vamos adiante. Agora os scopes, que eu estava falando, os escopos. Management Role Scopes, que também são chamados de escopos de gerenciamento, escopos de função de gerenciamento. Permitem que você defina o escopo específico do impacto ou da influência de uma função de gerenciamento, quando uma atribuição de função de gerenciamento é criada. Quando você aplica um escopo, o destinatário da função pode apenas modificar os objetos contidos neste escopo. O destinatário da função pode ser um grupo de função de gerenciamento, uma diretiva de atribuição de gerenciamento de função, um usuário ou um grupo. Todas as funções de gerenciamento, sejam funções internas ou personalizadas, têm escopo de gerenciamento. O escopo determina onde, no Active Directory, os objetos podem ser exibidos ou modificados por usuários destinatários da função de gerenciamento. Então, né, como já mencionei algumas vezes, o escopo te vai dizer onde você pode estar fazendo alterações ou até mesmo visualizar conteúdo de que você foi concebido a permissão para fazê-lo. Então aqui eu fiz um slidezinho simples, tá, para entender um pouco melhor. Temos aqui usuários finais do lado esquerdo e temos administradores do lado direito. Os usuários finais vão usar o Role Assignment Policy e os administradores vão utilizar o Role Group. Então aqui nós temos comandos, tá? Cada comando possui parâmetros, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, 2 comandos e vários parâmetros dentro de um comando. Isso tudo está dentro de um Management Role. Essa que é uma regra que nós criaremos. Então, esse Management Role, ele vai vir e fazer parte do link, tá? E o link, por sua vez, vai distribuir para o Role Assignment Policy, para usuários finais, tanto quanto para os Roles Groups, para administradores. Então, esse é o modelo que a gente vai estar utilizando e fazendo a demonstração. Então, agora vamos configurando e customizando o nosso RBAC. Então vamos um pouco além das configurações padrões, né, que são já os grupos pré-criados, tudo que já é feito por padrão no seu Exchange Online. E vamos tentar editar um pouco de acordo com as nossas necessidades, para vocês entenderem um pouco melhor como funciona. Então, aqui eu vou jogar o nosso amigo PowerShell. Já está conectado na minha conta, tá? E eu fiz um pequeno draft aqui só para evitar alguns erros de escrita quando eu estiver digitando, para a gente evitar alguns erros na demonstração ao vivo que geralmente acontece. Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu só mostrar o portal para vocês. Eu criei 2 usuários aqui, tá? Usuário User 4 e o User 5 são os usuários que nós vamos estar utilizando no momento dessa demonstração. Desculpa, pessoal, só para avisar vocês, o Caio está aqui na
na sessão com a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, o microfone de vocês provavelmente está em mudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat, que o Caio vai estar me dando uma ajudinha nas respostas, ou podem esperar também para o final da apresentação, que eu vou estar abrindo espaço aí para as perguntas. Então, como eu estava mencionando, vamos utilizar o User 4 e o User 5, que eu acabei de criá-los. Eles estão perfeitamente de acordo com o padrão. Eu acabei de criar, não fiz nenhum tipo de alteração neles ainda, a não ser o password, para eu poder fazer o login no Mailbox. Então vamos lá. Voltar ao PowerShell. Eu vou seguir a ordem correta de como isso deve ser feito, tá? Lembrando que se essa ordem não for seguida, o que vai acontecer é que talvez você não vai conseguir chegar no resultado final, porque uma parte depende da outra, então a gente vai ter que fazer nessa ordem correta. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou criar um Role Assignment Policy. O meu Role Assignment Policy, como vocês deveriam imaginar, dentro do fluxo das funções, deveria ser o último a ser criado, porque ele é o que o usuário final vai estar usando, né? Porém, eu vou criar um em branco e vou deixar ele quietinho ali, só esperando pelo link que eu falei para vocês e fazer o link dele com a regra. Então, vamos criar aqui primeiro. Só um segundo. New Role Assignment Policy. Esse seria o comando. E o nome eu vou colocar No Forwarding Policy. Vocês vão ver, deixa eu só explicar um pouquinho antes de eu fazer os comandos, tá? Para a gente entender melhor o que eu estou fazendo. Vamos supor que na minha empresa, na minha organização, eu possuo alguns usuários em que eu não quero que eles habilitem forwarding para os e-mails pessoais dele. Tá? Esse é um e-mail corporativo, então eu não quero que que eles tenham o poder de estar habilitando ali no portal, como vocês verem, eles podem estar habilitando um forwarding, né, que é um encaminhamento para o e-mail pessoal deles. Então eu quero desabilitar completamente essa função, não quero que eles tenham acesso a isso. Somente certos usuários. No meu caso seria só o usuário 4, por exemplo, user 4. Então é isso que nós vamos estar trabalhando em cima. Então eu não quero alterar o resto dos meus usuários, só o user 4, e é assim que nós vamos começar. Então eu vou criar Rodolfo, Sim. por favor, só na propriedade do PowerShell, lá na fonte, só aumentar um pouquinho, que tá um pouquinho ruim de ler, que tá um pouco pequeno. Ah, sim, perfeito. Na janela mesmo. Obrigado, cara. Sem problema. Acho que vai ficar muito grande. Tá melhor ou trocar a fonte? Ficaria melhor. Tenta aquela última, porque essa aí ela ficou. Acho que ela não. Ela coube, tá maior, só que tá desformatado. A 12:16, acho que é. Acho que é 10:18. Essa aqui tá melhor? Essa aí tá boa, essa tá boa. Tá Obrigado. bom, perfeito. Então, vamos lá. Role Assignment Policy, nós vamos criar com o nome No Forwarding Policy, certo? Por enquanto ela vai estar em branco. Então aqui ele só me mostra um resumo, tá, do que está sendo criado. Então vamos passar por ele aqui só para vocês terem uma ideia. É default? Não, não é uma padrão, porque eu não especifiquei que fosse e eu não quero que seja, porque como eu mencionei, eu só quero que seja para o user 4. Então aqui eu ainda não tenho role assignments, que seria o link, não tem nada. Não tenho nenhuma regra, também, não criei ainda. Tenho aqui só o nome dela, ela está praticamente uma função, uma política criada em branco. Tá? E é isso que eu tenho intenção de fazer por agora. Então agora nós vamos trabalhar em cima da regra, e na regra que seria aqui os roles, né, que seriam assinados para essa política. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma regra nova, e como eu havia mencionado para vocês também,
um pouco mais anteriormente, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar essa regra de uma já existente, que seria o nome que eles dão é o MyBaseOptions. Não sei se vocês já checaram nas funções de usuários finais, a gente tem o MyBaseOptions. O que seria o MyBaseOptions? Seria realmente as opções básicas, né, as opções padrões que o usuário pode fazer no seu próprio mailbox. Então nós vamos copiar esta para a gente não... Porque, por exemplo, eu só quero estar retirando deste usuário o forwarding. Então imagina se eu só faço uma regra para ele bloqueando o forwarding e não tenho mais nada além disso, o que isso significa? O usuário não vai poder fazer absolutamente nada, porque na verdade eu não estou dando permissão a ele para fazer o resto, eu só estou falando que ele não pode fazer um forward. Então é sempre recomendado e muito importante estar usando uma regra já pré-existente como base, tá? Para a gente poder aí não estar perdendo muita funcionalidade do usuário. Então vocês vão ver aqui o comando que eu vou colocar. New Management Role seria o comando. O nome, eu estou colocando MyBaseOptions Without Forwarding. Estou fazendo um MyBaseOptions. Deixa eu alterar aqui para português. MyBaseOptions sem forwarding. E aqui é a parte importante, parent. O parente da minha regra vai ser o MyBaseOptions, que já é um que existe pré-criado nas funções do Exchange. Então vamos criar ele aqui. Perfeito. Então temos criado um Management Role, que seria a regra em si, com o nome MyBaseOptions sem forwarding. E o Role Type é o MyBaseOptions. Ele está herdando o MyBaseOptions como um parente. Perfeito. Qual seria a terceira coisa que nós iríamos fazer? A gente vai pegar todas as entradas, todos os comandos que essa regra que a gente acabou de criar, ela possui. Ou seja, para a gente ver, tá bom, então o que eu preciso remover, o que está dando o usuário a possibilidade de fazer o forwarding e o que eu preciso remover para que ele pare de ter essa função. Então é isso que nós vamos ver agora. Deixa eu só copiar aqui o comando, só um segundo. E eu vou só... Alt vai ser o 100, né, que a gente alterou. Então, o que eu estou fazendo aqui, só para explicar melhor. Get Management Role Entry. Entry seriam as entradas da regra que eu criei, certo? O entry é mais ou menos aqui traduzindo para comandos. Então, eu vou pegar todos os comandos que seria possível dentro dessa regra que eu criei, já com o MyBaseOptions pré-existente. Então, eu coloquei aqui o MyBaseOptions sem forwarding, que é o nome da regra, vai ser sempre contra barra, e eu coloquei asterisco porque eu quero pegar todas. No caso, se eu não quisesse colocar asterisco, né, um wildcard, eu poderia colocar um comando específico, tá? Tipo get mailbox ou set mailbox, algum comando específico, para me ver só os parâmetros dele. Mas nesse caso, eu quero que me volte todas as entradas. Então, aqui como vocês podem ver, todos esses comandos aqui do seu lado direito, eles são todos os comandos já pré-existentes do MyBaseOptions, tá? Então, o usuário final, todos os usuários finais que usam esta política atual, a padrão, eles têm a capacidade de estar fazendo tudo isso, tá? E aqui os parâmetros, ele vai, como são vários parâmetros dentro de cada comando, ele vai colocar reticências aqui no final, porque ele não vai dar conta de fazer o display de todos eles, mas a gente também pode estender isso aqui para vocês verem. Mas então aqui cada comando com seus respectivos parâmetros, todos eles o usuário 4 atualmente tem a permissão de estar executando. Então o que nós vamos fazer? Primeiro, o que a gente precisa pensar? Como que eu no PowerShell eu faria com que esse usuário 4 fizesse um encaminhamento? Como seria? Seria aqui, ó, por exemplo, set mailbox.
Então, user 4, né? E o que eu iria fazer? Deliver to mailbox and forward seria um dos parâmetros que eu teria que habilitar. Lembrando, como eu já falei para vocês, ele faz um portal, então isso automaticamente é feito por trás, né, um comando que vai estar gerenciando isso aí, que vai estar realmente fazendo a ação que o usuário pediu através do portal. Então, o que está fazendo por trás seria um deliver to mailbox and forward, seria feito para true, que no caso ele estaria um forward, não é um redirecionamento. Então, forward significa que ele está entregando no mailbox original e enviando uma cópia para o outro mailbox que ele gostaria. Então, deliver to mailbox and forward. Então, o segundo parâmetro seria o forwarding address. No caso, seria o endereço que eu estou querendo que ele faça o encaminhamento para. E o outro parâmetro seria o forwarding SMTP address. Tá? Então, seriam esses três parâmetros que seriam responsáveis por estar fazendo esse encaminhamento. E são exatamente esses três que eu gostaria de remover do usuário 4. Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu mostrar para vocês que esses três parâmetros, esses três comandos com os parâmetros que eu coloquei ali para vocês, eles estão existentes atualmente dentro do MyBase Options. Vou zerar aqui novamente para o 100. Vamos executar. Olha aqui. A única coisa que eu fiz aqui, pessoal, foi estender a parte dos parâmetros, tá? Que mostra aqui do lado, que estava como reticências. Eu estendi ele só para o set mailbox, que é o comando específico que a gente precisa de alterar com os parâmetros que a gente viu ali, que são necessários. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem deliver to mailbox and forward. Nós temos aqui o forwarding address e forwarding SMTP address. Ou seja, atualmente o usuário tem a capacidade de fazer tudo isso. Tanto é que, deixa eu só entrar aqui, desculpa que eu vou ter que usar diferentes browsers para a gente poder estar apresentando aí todos os usuários ao mesmo tempo. Então vou logar com cada um em um browser diferente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui que o usuário atualmente é capaz de estar fazendo este forwarding. Só um minutinho, que eu estou fazendo login na conta. Vou fazer o seguinte, só um minuto. Vamos entrar aqui. Perfeito. User 4. Legal. Acabei de fazer o login com o usuário 4. Vocês podem ver, é um mailbox novo. Então, o que nós temos aqui, quando criamos em Connector Accounts do usuário 4, tá? Isso é o usuário 4 fazendo login no seu próprio mailbox. Você vê aqui que ele tem forwarding, certo? Forwarding mail to, ou seja, ele vai estar colocando o endereço que ele quer e manter uma cópia das mensagens no meu Outlook Web App. Ou seja, isso é o parâmetro que é Deliver to Mailbox and Forward. Então, aqui você pode ver que ele atualmente tem a função. Então, vamos minimizar e vamos voltar para lá. Então, agora bem simples, para a gente tentar terminar rapidinho, para a gente ir para as perguntas e respostas.
Como vocês viram, ele tem os 3 comandos, então agora o que a gente vai fazer é retirar esses 3 comandos, esses 3 parâmetros, desculpa, de dentro do comando. Como que nós fazemos isso? Opa, peraí que não copiou não. Temos aqui o Set Management Role Entry, porque nós já criamos o Management Role, então nós vamos alterar o Entry agora. My Base Options Without Forwarding, vamos alterar aqui para sem forwarding. Sem forwarding. Então, qual é o comando? É o set mailbox. Aí aqui a gente coloca menos parâmetros. Eu quero o deliver to mailbox and forward, forwarding address e forwarding SMTP address. E no final eu vou colocar aqui, deixa eu só puxar um pouquinho para o lado. Eu vou colocar aqui remove parameters. Esse é o nome do parâmetro que indica que tudo que eu especifiquei aqui vai ser removido. Certo? Então, vamos dar Enter. Perfeito. Já completou. Então, agora, se vocês quiserem só ver novamente, o que eu vou fazer, eu vou rodar novamente o comando anterior. Certo? Que aí ele vai mostrar para vocês. Desculpa as letras aí, se não estiver dando para ver muito bem. Como vocês podem ver, comparando com o resultado de cima, ele já não possui mais o forwarding address, forward SMTP address e deliver to mailbox and forward. Ele foi removido do comando, tá? Esses 3 específicos parâmetros. Então isso era só para checar. Então agora o que a gente vai fazer é o link. Vamos criar o link, que é o mais importante, não conseguimos fazer sem ter o link. Management Role Assignment. Esse é o Role Assignment, é o link. Policy. No Forwarding Policy, que foi a primeira policy que nós criamos lá em cima. No Forwarding Policy, certo? Vou botar aqui para baixo. Role. Qual que é o role? Foi o role que nós criamos, que é o My Base Options sem forwarding. Perfeito. Somente isso. Eu estou criando um novo link, um novo Management Role Assignment, onde a policy é a primeira que eu criei e o role é o que eu acabei de criar. Somente isso. Se você não especificar um nome para o Management Role Assignment, que é o que eu fiz, eu não especifiquei o nome, ele apenas junta o nome da policy com o nome do role. Tá? Então aqui, My Base Options sem forwarding, na frente ele vai estar No Forwarding Policy. Então, é isso que eu quero. Perfeito. A única coisa que vai aparecer no portal para vocês, no caso, seria seria o Role Assignment Policy, na hora de você definir para o usuário. Porque, na verdade, é esse que é o template que o usuário usa, né? Então, tudo que a gente fez aqui foi criar o template, criar a regra e linkar a regra com o template. Então, agora, se vocês quiserem ver, a gente pode vir aqui no portal. Certo? Temos aqui permissões, user roles. Vocês podem ver aqui que está criado o No Forwarding Policy, que foi o que nós criamos no início. Se nós voltarmos ao PowerShell, Role Assignment Policy, se nós voltarmos aqui, você vai ver que No Forwarding Policy, deixa eu marcar para vocês aqui para ficar mais fácil de ver. O No Forwarding Policy, que antes ele não tinha, ele estava todo em branco, agora já não está mais, porque nós já criamos o link para ele. Ele continua não sendo o padrão, porque eu não quero que seja, porém, o Role Assignment, que é o link,
é esse que acabamos de criar, My Base Option sem forwarding, no forwarding policy. O role é o My Base Option sem forwarding, que é o que nós criamos também, e beleza, o resto está tudo normal do jeito que era antes. Porém, agora ele já populou essas partes que estavam em brancas antes. Então, o que nós podemos fazer agora? Tem duas formas de fazer. No caso, uma seria nós virmos aos recipients, né, que são as caixas de correios, mailboxes, clicar no user 4, mailbox feature, que seriam as funcionalidades do mailbox. Então, aqui no Role Assignment Policy, que atualmente está usando a padrão, Default Role Assignment Policy, eu posso alterar para o No Forwarding Policy, certo? Podemos fazer isso tanto aqui do portal, quanto PowerShell. Posso fazer um set mailbox user 4 menos role assignment policy, e aqui eu coloco nome do role, tá? Seria exatamente a mesma ação. Vamos fazer aqui pelo portal. No forwarding policy, save. Antes de fazermos isso, desculpa, vamos fazer mais uma coisinha. Como vocês podem ver que o No Forwarding Policy, eu esqueci de mencionar isso, ele está vindo todo em branco, por padrão, porque eu só copiei, mas eu não disse qual que ele vai usar, certo? Então, aqui ele está usando My Base Option sem Forwarding, que é o que nós precisamos, e nós temos ainda que ativar todo o resto, porque senão ele não vai poder fazer as funções básicas, e não é isso que a gente quer. Ativo todo o resto, deixe o My Base Option desativado, que no caso eu estaria colocando novamente tudo que eu removi, e eu deixo só marcado o sem forwarding, né, que é o Base Option, que seria o mesmo do de cima, porém sem o forwarding. Então eu deixo o de cima desmarcado e marco o que nós criamos. Então salvo. E depois disso vamos assinar ao mailbox. Salvar. Isso aqui às vezes demora um pouquinho para replicar, às vezes é instantâneo, porém vamos já tentar ver aqui, é o user 4, eu vou dar um logout e login de novo, mas primeiro vamos dar um refresh só para ver se já está sendo aplicado. Não, ainda não. Então deixa eu fazer um logout. Lembrando que este template, a policy, ela é aplicada ao mailbox toda vez que o mailbox, toda vez que se conecta ao CAS, ao CAS server. Que, então, neste caso, eu realmente teria que fazer um logout e um login novamente para que seja aplicado. Então, não iria funcionar só de eu tentar dar um refresh. Então, é bom mencionar isso. Vamos ver se já replicou. Não, ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Então, como a gente só tem 6 minutos para terminar, enquanto a gente espera um pouco isso replicar, que eu vou mostrar para vocês que isso vai completamente desaparecer, essas opções daqui, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, como a gente já está acabando o tempo. Pode escrever a pergunta no chat. Rodolfo, eu vou colocar o pool, enquanto isso você faz o... Tenta só reabrir o browser, alguma coisa, eu vou fazer o pool aqui, tá? Perfeito, sem problema.